E aí, pessoal, beleza? Professor Tiago aqui, a gente vai ter uma aulinha hoje sobre hereditariedade. Essa aula está gravada, mas eu vou acompanhar ao vivo com vocês aí pelo chat, tá? Até mais. Então, quando a gente ouve essa palavra hereditariedade, o que vem na nossa mente? O que você entende por essa palavra hereditariedade? Dá um tempinho para você responder aí no chat. Vai colocando aquilo que você acredita que tem a ver com essa palavra, tá? Hereditariedade, aquilo que é hereditário. O que é uma característica hereditária? Deixar aí um minutinho. Aí, aqui para mim já deu um minuto. Vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra, né? Então, quando a gente fala sobre heranças hereditárias, né? A própria palavra hereditário ou hereditariedade tem a ver aqui, ó, com herança. É aquilo que a gente recebe, né? No caso específico da hereditariedade, é aquilo que a gente recebe como herança genética, como herança das características, tá? Então, quando uma mãe, por exemplo, tem o cabelo branco e depois o filho fica com o cabelo branco na idade adulta, como eu, né? Meu cabelo é branco porque eu puxei para minha mãe. Essa é uma característica hereditária. Peguei dela, né? Aí eu quero saber o seguinte: em que local que essa informação para produzir essa característica fica nos seres vivos, né? Então essa informação, vou escrever aqui para ficar melhor. Essa informação, a informação fica onde? Nos seres vivos. Que local que a gente armazena as informações para produzir a característica que a gente herdou? Pensa aí. Já ouviram falar dessa palavra? Genética? Então, é muito comum a gente falar, é a genética, né? Mas e a genética? O que é a genética, né? Onde que essa genética está localizada nos seres vivos? Vamos pensar mais um pouquinho? A hereditariedade, ela fica onde, né? A genética. E a genética, onde que ela está? O que é genética? Genética, se a gente for pensar na palavra, ela é o estudo dos genes, tá? E o gene está onde? Essa palavra eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, ó. DNA. Mas aí, o que é o DNA? Uma pessoa que popularizou bastante esse termo foi o Ratinho, né? Para fazer teste de DNA lá. Os pais que não assumiam os filhos iam lá fazer um teste de DNA. Mas será que DNA é só um exame de sangue? Onde que o DNA fica nos seres vivos? Vai respondendo aí no chat, para eu não ficar falando sozinho. Boa, se alguém pensou em célula. Nossa, que letra feia. Vamos lá. Célula. Era essa palavra que eu tava esperando, tá? Perdão. Bom, então, a gente falou um pouquinho sobre hereditariedade, onde fica, né? Falamos um pouquinho de genética.
que está lá no DNA e o DNA está na célula. Então vamos fazer uma definição de célula? O que é a célula? Célula nada mais é que a unidade básica da vida. Essa é uma boa definição para a célula, tá? Então, todos os seres vivos, eles têm que ter pelo menos uma célula, com exceção dos vírus, tá? Os vírus são organismos que a gente chama de acelulares, porque eles não possuem célula. Por isso que eles são parasitas obrigatórios. Eles só conseguem se reproduzir a partir do momento que ele invade uma célula, tá? Beleza. Em que local que a célula está no nosso corpo, né? Na verdade, a célula, ela se encontra em todo o nosso corpo. Eu fiz um esqueminha aqui, vocês sabem que eu desenho muito bem, né? Então, olha aqui, ó. Todo ser vivo, né? Aqui no caso estou representando seres humanos, mas pode ser qualquer ser vivo, tá? Os seres vivos superiores, eles são formados por um conjunto de sistemas, né? Então aqui eu desenhei um sistema esquelético, tá? Os sistemas, por sua vez, são formados por órgãos. Então aqui o órgão do sistema esquelético, um osso. Os órgãos são formados por tecidos, né? E os tecidos são conjuntos de células. Então dá uma olhadinha nessa célula que eu desenhei aqui, né? Ela tem essa membrana aqui, ó. Tô deixando ela um pouquinho mais destacada. Que é um envoltório, né? A gente chama esse envoltório de envoltório nuclear. Esse tipo de célula é chamado de célula eucariótica. As células eucarióticas são as células que possuem núcleo, tudo bem? E aí tem um outro tipo de célula, mas a gente não vai falar dela agora, que seria essa daqui, ó. São células procarióticas. Os organismos que têm células procarióticas são as bactérias, tá? São organismos unicelulares. E aí a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica é a presença do núcleo, certo? Então, nós, seres humanos, os animais no geral, né, são formados por muitas células eucarióticas. Deixa eu aproveitar esse espaço aqui em cima e a gente já faz uma outra anotação, né? Então, existem organismos que têm apenas uma célula, que eles são chamados de organismos unicelulares, tá? E várias células, eles são chamados de pluricelulares, tá? Que é o nosso caso. Então, quando a gente fala de célula, o organismo ele pode ser procariótico, né? Como a bactéria aqui, ou eucariótico, como nós, as plantas, protozoários, algas, tá? E o organismo também pode ser unicelular ou pluricelular. Então, quanto ao tipo de célula e quanto ao número de célula, dá para diferenciar os organismos. Então, ficou claro onde as células estão? A gente deu um zoom aqui, né? Tá. E essa partezinha roxa que eu desenhei aqui na célula, ó, lá dentro do núcleo eu coloquei algumas estruturas, né? É essa estrutura que é responsável pela transmissão das características, tá? Então, se a gente der um zoom, ó, eu vou chegar nessa estrutura aqui bem enroladinha, que eu fiz de roxinho, né? E essa estrutura se chama cromossomo. Tá? O cromossomo é quando ela está na sua fase bem condensada, bem enroladinho. Mas se eu desenrolar esse cromossomo, né, eu vou perceber que tem essa molécula aqui. Que esse desenho aqui é um desenho que a maioria das pessoas já viram, né? Que parece uma espiral, assim, né? E aí tem uns tracinhos assim. Esse desenho é uma representação da molécula de DNA. Lembra quando a gente estava falando sobre átomos e moléculas? O DNA ele é uma molécula, mas é uma molécula gigante. A gente chama ela de... Deixa eu afinar um pouco essa ponta aqui, que está muito grossa. Opa. Volta, volta, volta. A gente chama isso aqui de macromolécula. Molécula. Porque ela é muito grande. Então,
Vocês sabem que uma célula, ela é microscópica, né? Para a gente poder enxergar ela, a gente precisa de um microscópio. E dentro de cada célula, existe um monte de molécula de DNA, tá? Se a gente pudesse esticar uma única molécula de DNA, ela ia ter mais de 2 metros de comprimento. Então, é uma molécula muito grande, tem muita informação. E essas informações que tem armazenadas nessa molécula são responsáveis pela produção das características nossas, tá? Então, voltando aqui, ó, no núcleo da célula é onde ficam os cromossomos. Os cromossomos são moléculas de DNA enroladas, tá? E aí, ao longo dessas moléculas de DNA, alguns trechos, porque não é o DNA todo que vai produzir proteína, que vai produzir característica, tá? São alguns trechos do DNA, mas são muitos trechos, tá? Que são capazes de codificar, né, uma proteína. E esses trechos capazes de codificar proteínas a gente chama de gene. Daí que vem a palavra genética, tá? Então o gene, ele é um trecho do DNA capaz de produzir uma proteína. Então, as nossas características, elas se manifestam através do DNA que está lá na nossa célula, que forma o tecido, que forma o órgão, que formam os sistemas, que formam o indivíduo. Fechou até aqui? Bom, vamos continuar aqui. Ó. Os seres humanos, né, em cada uma de suas células, ele possui 46 cromossomos, certo? Esse número de cromossomos aqui a gente chama de ploidia. Cada organismo tem uma quantidade específica, tá? A gente vai ficar falando um pouquinho mais de ser humano, que é mais interessante para a gente nesse momento. Então, ó, para cada célula que forma o nosso corpo, são 46 cromossomos. Essas células são chamadas de células diploides, né? Por que di, ó? Porque ela tem o dobro de cromossomos das outras células que eu vou falar aqui aqui embaixo, tá? Então, ou somática. Esses 46 cromossomos aqui, ó, 23 cromossomos vieram do pai e 23 veio da mãe. Então, esses 46 vieram dos nossos pais, certo? 23 aqui, ó, da mãe e 23 cromossomos do pai. Então, quando fala que você é metade parecido com a sua mãe, metade parecido com o seu pai, é exatamente por isso. É que algumas características, elas dominam sobre as outras, né? Então, por exemplo, não dá para ter cabelo enrolado e cabelo liso ao mesmo tempo, né? Então, a característica dominante é ela que vai se manifestar. Mas em número de cromossomos, é exatamente a metade, tá? Metade do pai e metade da mãe. Perdão. Bom, então continuando. As células, a gente tem dois tipos de célula, tá? Então, a célula somática, que são as células que formam o corpo. Existe outro tipo de célula que a gente chama de gametas ou células haploides. Os gametas são células haploides. O que é isso? Ela só tem a metade, né, da quantidade de cromossomos de uma célula que forma o corpo. Então, um gameta masculino é o espermatozoide, tem 23 cromossomos. O gameta feminino é o óvulo, 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação, né? Então, tem um espermatozoide mais um óvulo, ocorreu a fecundação, vai formar uma única célula de novo. Essa célula se chama zigoto ou célula-ovo, é uma célula só, e ela passa a ter 46 cromossomos. E a partir dessa única célula, o corpo vai tendo divisões, né? Até formar o bebezinho, aí com seus milhares de células. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida, vai conversando comigo aí pelo chat, que a gente vai tirando essa dúvida. Agora aqui embaixo, ó, eu tenho uma representação de um cariótipo. O que é isso? É o conjunto de cromossomos da espécie humana. Então aqui, ó, eu tenho um par de cromossomo, né? Cromossomo 1.
aqui o par 2, tá? Par 3 e assim por diante. Perceba que os pares, eles são numerados de 1 a 22, certo? Mas eu disse que a gente tem 23 pares, né? Ou seja, 46 cromossomos. As células diploides, ó, só para eu não esquecer, elas são representadas por 2N. E as células haploides, elas são representadas apenas pela letra N, tá? Então, esse N na nossa espécie, ele representa, ele simboliza o número 23, tá? Então, os haploides aqui é N e a diploide é 2N. Então, se o N é 23, né? Imagina 2 vezes 23, 46 cromossomos. Só para ilustrar isso aqui. Aí, assim, ó. Por que que eles são enumerados até o par 22? Porque o 23º par, ó, ele é o par XY. Esses cromossomos XY a gente chama de cromossomos sexuais. Então, ó, para ficar facinho de entender, sem saber o nome dessa pessoa, dono desse cariótipo aqui, eu posso afirmar com certeza que é um cariótipo de um homem. Por quê? Ele tem esse par de cromossomo aqui, ó. Já tá meio rabiscado aqui, mas dá para entender, ó. Ele tem esse par de cromossomo aqui, que é o par que a gente chama de XY, tá? Todos os homens têm o cromossomo Y. Se tem cromossomo Y, a gente está falando de um homem, tá? Então, o cromossomo XY, ele é específico dos homens. As mulheres, por sinal, elas são formadas pelos cromossomos. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Homem, né? Esse desenho aqui representa o sexo masculino. As mulheres, elas são XX, certo? Desenho da mulher aqui. Aí o que acontece? Lembra que eu disse que as células dos seres humanos são formadas por 46 cromossomos? Mas os gametas são 23, certo? Ou seja, para formar ou espermatozoide ou óvulo, esses pares de cromossomos, depois mais para frente a gente vai ter uma aulinha sobre isso, esses pares de cromossomos eles precisam se separar. E aí quando os pares se separam, um par vai para um gameta e outro vai para outro gameta. O par sexual acontece da mesma forma, né? Você tem aqui, ó, a separação para a formação do gameta. Esse homem vai formar espermatozoide X e espermatozoide Y, tá? Enquanto a mulher, ela vai formar apenas óvulo X e óvulo X aqui também, certo? Vamos pensar um pouquinho. No momento da fecundação, se o homem enviar um cromossomo X, aliás, um espermatozoide com cromossomo X, esse espermatozoide com cromossomo X vai encontrar com o óvulo X, né? Então, esse X encontrando com esse X vai formar um organismo XX, ou seja, vai nascer uma menina, certo? Agora, se o pai envia um espermatozoide com o cromossomo Y, esse cromossomo Y ele vai encontrar com um óvulo X, só existe óvulo X, né? Aí vai nascer um XY, ou seja, um menino. Então, o sexo ele depende somente dos espermatozoides, tá? E aí, para cada 100 espermatozoides que o homem produz, 50 sempre vai ser X e 50 sempre vai ser Y. É por isso que a probabilidade de ter menino ou menina é sempre 50%. Fechou? Bom, só para a gente fechar essa aula aqui, já que a gente falou um pouquinho de zigoto, né? Eu vou só comentar uma coisinha aqui sobre gêmeos, tá? Então, o que acontece? Ó, quando a mulher ela vai engravidar, então vamos imaginar aqui um útero.
tá? Aqui são os ovários, um ovário, outro ovário, né? Aqui são as trompas e aqui no meinho aqui seria o útero, tá? Quando a mulher ela ovula, né? Ou ela ovula do ovário direito, ou ela ovula aqui do ovário esquerdo, tá? Então, geralmente é um óvulo por mês, tá? E a fecundação, ela ocorre na tuba uterina, que é aqui, tá? Então, imagina os espermatozoides, eles sobem, né, no útero. Vou desenhar aqui. Deixa eu desenhar aqui mais ou menos. Então, os espermatozoides sobem aqui, esse caminho, tá? E quando eles chegam aqui, é onde ocorre a fecundação. Tá muito claro, né? Deixa eu mudar de cor. O óvulo aqui. Então, a gente tem os espermatozoides subindo aqui, ó. Tá? E aí, quando um espermatozoide chega aqui, né? Ele consegue fazer a fecundação. Mas, na verdade, são vários espermatozoides tentando fecundar esse óvulo, certo? Beleza, aconteceu a fecundação, um único espermatozoide com 23 cromossomos entrou, conseguiu penetrar o óvulo com 23 cromossomos, né? 23 mais 23, formou lá o zigoto com 46 cromossomos. Esse zigotinho, que é uma única célula, ele vai formando, vai tendo divisões celulares, que a gente chama de mitose. Então, uma célula, ela forma duas células, forma 4, que depois forma 8, 2, 3, 4, e assim por diante. Até formar o bebezinho, ela vai se multiplicando, tá? Se por acaso a mulher, ao invés de ovular apenas um óvulo, ela ovula 2 óvulos, né? Então, a gente tem mais um óvulo aqui, ó. Ou, às vezes, pode até ser 2 óvulos saindo do mesmo ovário, né? Mas se ela teve mais de uma ovulação, o que vai acontecer? Os 2 óvulos vão ser fecundados. Cada óvulo vai dar origem a uma criança. E aí, nesse caso, vai nascer os gêmeos. Esse tipo de gêmeos a gente chama de gêmeos fraternos. O que é o gêmeo fraterno? Eles possuem características genéticas diferentes, né? No caso do gêmeo fraterno, pode nascer um menino, uma menina, tá? Cada um vai ficar numa placenta, eles são 2 placentas, tá? Agora, pode acontecer o seguinte, esse zigoto, né? Na hora que ele começa, esse único zigoto que foi fecundado aqui, nesse momento aqui, ó, né? Ele pode, na hora que está se dividindo aqui, ó, formando aquela estruturazinha de montoados de célula, né? Então era 2, 4, 6, 8. Em determinado momento desse tipo de divisão, esse grupinho de célula, ele se divide ao meio. E aí, metade desse grupo de célula vai formar um bebê e a outra metade forma outro bebê. Só que nesse caso, esses 2 bebês vieram de um único espermatozoide e de um único óvulo, tá? Então, nesse caso, a gente tem os gêmeos, que a gente chama de gêmeo idêntico. Tá? Então, o gêmeo idêntico, ele tem o mesmo DNA, certo? Perdão. Então, a gente tem os gêmeos fraternos, DNA diferente, e o gêmeo idêntico, o DNA é o mesmo DNA,
tá? Então, caso de gêmeos idênticos, ou nasce 2 meninos, ou nasce 2 meninas, e assim por diante. Entenderam essa questão de gêmeo? Agora, só mais uma coisinha para fechar a aula, depois eu compartilho esse papel aqui com vocês, essa aula, tá? São os tipos de reprodução, tá? Quando a gente fala sobre reprodução, tem basicamente 2 tipos, ó. Reprodução. Lógico que isso aqui não é para todas as espécies, né? Existem reprodução, que a gente chama de reprodução sexuada, e a reprodução assexuada. O que é a reprodução sexuada? Na reprodução sexuada, a gente tem a mistura de material genético, tá? Isso é vantajoso para a espécie, porque na reprodução sexuada você cria indivíduos diferentes uns dos outros, tá? Isso é bom para a espécie, porque se todos fossem iguais, uma doença que atinge um, atingiria todos, tá? Agora, na reprodução assexuada, você tem a formação de... Olha meu filho fazendo bagunça. De clones naturais. Um exemplo de reprodução assexuada, é muito comum a gente ver isso em planta, né? Que é o brotamento. Então, é um brotinho, né, de uma planta que ele solta do ladinho da planta ali, e aí, a partir desse broto, você tem uma nova planta. Tem alguns animais que têm esse tipo de reprodução assexuada também, né? As esponjas do mar, água-viva, alguns vermes, né? Eles soltam um pedaço de si, e aí cada pedacinho dá origem a um novo indivíduo, tá? Mas na reprodução assexuada não tem troca de material genético. Reprodução sexuada tem a troca de material genético, ou seja, precisa dos gametas, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, ó, porque aqui nesse primeiro momento eu queria mostrar para vocês exatamente o local, né, que está armazenado a informação para produzir as características hereditárias. Então aqui é só para revisar rapidinho, ó. A gente falou sobre hereditariedade, que são as características, né? Essas características hereditárias ficam armazenadas na nossa genética, ou seja, no nosso DNA, e esse DNA ele fica na célula. Definimos aí o que é célula, né? Unidade básica da vida, e que um organismo que possui apenas uma célula ele é chamado de unicelular, bactérias, protozoários, e várias células são os pluricelulares. Falamos também que existe célula eucariótica, que são células que formam o nosso corpo, o corpo das plantas, né? Corpo dos fungos, das algas, e as células procarióticas, que são exclusivas aí das bactérias. Falamos que os cromossomos que estão lá no núcleo da célula, eles são o DNA enrolado, né? Se a gente puder desenrolar um cromossomo, a gente vai ter a estruturazinha de DNA, e que ao longo do DNA a gente encontra vários genes. E que cada uma das nossas células que formam o nosso corpo tem 46 cromossomos, ou seja, para cada uma das nossas células a gente tem 46 moléculas de DNA. Então a gente não tem um DNA só, a gente tem muitas moléculas de DNA. A gente tem um único conjunto de DNA, né? Que ele é o único, exclusivo seu. Ninguém vai ter um outro DNA igualzinho ao seu, a não ser que você tenha um gêmeo idêntico, né? Essas células que formam o nosso corpo são chamadas de células diploide ou somática, e eles vêm da união
do espermatozoide e do óvulo, né? Cada um desses gametas com 23 cromossomos. Aí eu falei aqui que depois da fecundação forma a única célula, que é o zigoto, ou célula-ovo, e perdão. E que esses pares, né, são enumerados de 1 a 22 e tem o par sexual XY. Acho que ficou bem claro, né? Depois falamos aqui dos gêmeos fraternos e gêmeos idênticos. E, por último, fechamos aí sobre os tipos de reprodução sexuada e assexuada, só para a gente entender um pouquinho sobre a questão da importância de ter essa mistura de material genético. Eu vou ficando por aqui e a gente continua o nosso bate-papo aí no chat do aplicativo CMSP. Até mais, tchau, tchau.